Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Paulo. Vou começar para vocês uma série de podcasts, mas que é falando da minha vida, falando o que aconteceu comigo em 44 anos de idade. Já aconteceu de tudo comigo. E hoje eu vou começar meu primeiro podcast contando para vocês meu primeiro dia de aula. Parece coisa de filme, de novela, mas na verdade é a vida real. Me lembro quando morava na casa da minha avó, meus pais tinham se separado e fui morar na casa da minha avó com 8 primos, ou seja, tinha 3 meninos e 2 meninas, na verdade. Aí que acontece? Na verdade era 5, né? 5 primos. E eu morando ali no meio dos meus primos ali que já sabia o que era a vida. E eu ainda não sabia. Por quê? Como eu morava com meu pai, com a minha mãe, e eu nunca tinha visto uma briga na minha vida, imagino que era tudo lindo, tudo belo, sabe? Sabe quando você acredita em conto de fadas? Que nada de mal vai acontecer para você na sua vida? E eu ali com 7 para 8 anos, nunca alguém tinha levantado a mão para mim. Fico pensando que tudo era lindo. Meu primeiro dia de aula seria o dia mais feliz da minha vida. Me lembro quando minha mãe me deu aquele caderninho de brochura e aquela borracha, aquele lápis. Nós era de família humilde, então a gente não tinha dinheiro para estar comprando aquele monte de material. Então a gente ia com um caderninho só para a escola. E eu não esqueço daquele cheiro, sabe? Daquele caderninho, daquela borracha, daquele lápis. E me lembro quando fui para a escola sozinho, meus primos todos iam entrar na parte da tarde e só eu que fui na parte da manhã. Aí me lembro que eu fui, aí eu sentei lá na classe, lá na escola, em Campo Limpo Paulista. Meu primeiro dia de aula, morando na casa da minha avó. Meu pai e minha mãe tinham se separado e eu vim morar na casa da minha avó para ficar mais perto da escola. Aí tava lá na escola, né? Cheguei na escola, sentei ali assim, na mesa ali, naquela cadeira lá no fundo, meio tímido, com vergonha, mas até aí tava achando que era tudo lindo. Aí eu pedi pra ir no banheiro, né? Depois de um tempo ali que a professora tava explicando, pedi pra ir no banheiro. Aí foi quando de repente a professora negou pra mim ir no banheiro. Aí eu falei, mas eu tô apertado. Eu me lembro como se fosse hoje. E a professora não deixou. Aí de tanto eu insistir, a professora deixou. Mas me lembro que um menino um pouco mais alto que eu levantou e veio atrás. E eu tava entrando no banheiro e entrei, aí fiz ali meu xixi ali. No que eu ia saindo, esse moleque mais alto que eu passou uma rasteira e me deu tanto chute no meu primeiro dia de aula. Eu caí no chão ali assim, chorando. E ele falou pra mim assim: se você contar pra professora, você vai morrer na hora da saída. E eu quietinho. Então isso aí foi antes do intervalo. Imagina seu primeiro dia de aula, você achando que é tudo ser lindo, maravilhoso, e de repente acontece essa cena com você.
Muitas pessoas que estão ouvindo esse meu podcast vai se identificar com isso. Porque isso não é coisa de filme nem de novela. É uma coisa que pode acontecer com seu filho, sua filha, dentro da escola, e você nem sabe disso. E eu tive uma sorte. Vocês vão entender porque eu tive uma sorte. Porque depois que eu saí dali, eu apanhei tanto. Só que eu não podia falar nada pra professora porque ele me coagiu. Ele falou pra mim, se eu contasse, ele ia me bater mais. Porém, isso foi antes do intervalo. Na hora do intervalo, eu fiquei dentro da sala de aula. Eu fiquei dentro da sala de aula com medo de sair. Porém, eles voltaram e me aterrorizaram. Falaram pra mim assim, ó: na hora da saída, nós vamos te matar do mesmo jeito. E o que eu fiz? Eu não aguentei. Antes do intervalo terminar, eu pulei o muro da escola. Eu desci em casa. Eu tinha 3 primos mais velhos que eu. Pelo menos uns 3 anos mais velho que eu. Eu organizei uma armadilha para esses meninos que estavam falando que ia me pegar. E aí, na hora da saída, depois que acabou aquela aula ali, esses meninos já veio abraçado no meu pescoço, me levando lá pra fora, com a intenção de bater tanto em mim, que eu já tinha apanhado tanto. Mas o tanto que eu tinha apanhado na hora que eu fui no banheiro não era nem um pouco do que eles iam fazer comigo ali. Porque quando bateu em mim, ele bateu sozinho dentro do banheiro. E eu nunca tinha brigado na minha vida. Eu não sabia nem o que era briga, pra você ter uma ideia. Se erguesse a mão pra mim, eu chorava. Foi quando de repente eles pegaram eu na hora da saída e vieram abraçado comigo. E minha sala era lá no fundão. Então eles vieram dentro da escola comigo abraçado, como que se fosse meu amigo. E vieram trazendo eu. Vieram trazendo até chegar lá na entrada da escola. E ninguém nem percebendo isso, só eu. Por dentro de mim ali, eu estava totalmente com aquele medo dos meus primos não estar lá fora me esperando. Porque eu pulei o muro da escola, desci, minha casa não era tão longe, a casa da minha avó, e eu voltei para a escola e sentei no mesmo lugar com medo. E fiquei ouvindo aquelas ofensas e aqueles meninos falando que ia me pegar. E aquele medo dos meus primos não estar lá fora me dava um calafrio. Mas Deus me ajudou. E aí foi quando eles, levando eu pra fora, quando chegou no portão da escola, eu olhei lá fora, não vi meus primos. Mas quando a gente saiu pra fora da escola, escondido atrás dos carros ali fora, estavam meus primos. E meus primos ainda com os amigos. E esses meninos falando que ia me pegar. Aí meu primo chegou e falou pra ele assim: aí, o que tá fazendo com esse menino aí? A gente vai bater nele. Ele é novato na escola e a gente vai bater nele. Ah, então peraí que a gente vai ajudar. Aí meu primo falou. E no que ele falou isso, o menino pegou e foi pra me bater. Meu primo segurou a mão dele e a gente foi batendo nesses meninos até a casa deles. São mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros de distância. E meus primos batia nesses meninos e batia. E eu comecei a bater também, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Assim, eu não imaginava o que era aquilo. Pra você ter uma ideia, quando eu batia nesses meninos, minha mão doía. Eu não sabia o que era dar um soco numa pessoa. Meu pai sempre me ensinou que eu tinha que chamar as pessoas de senhor, senhora. Sim senhor, sim senhora. Meu pai era caseiro de uma chácara. Depois, no próximo podcast, eu vou contar a vida dele de caseiro. Então, o que acontece? Comecei a bater nas pessoas. Não sabia nem bater, acho que nem machucava. O cara nem sentia dor. O moleque nem sentia dor quando eu batia nele. E eu comecei a bater. E ali meus primos foram batendo, eu fui batendo. E o que acontece? Aconteceu assim, que o pessoal, a gente foi chegando perto da casa deles
E a gente falou para eles que se eles mexessem comigo de novo, no outro dia eles iam apanhando de novo para a escola, da escola até na casa deles. E a gente foi batendo. E a gente percebeu que eles já não aguentavam mais de apanhar também. Eu sei que violência não se cura com violência, mas esse daí foi o meu primeiro dia de aula. E o meu primeiro dia de aula foi assim: que se eu não tivesse feito nada, eu ia apanhar o ano inteiro na escola. E aí, deixamos eles lá. E meu segundo dia de aula foi o dia mais tranquilo da minha vida. Ninguém nem chegou perto de mim. Eu comecei a me sentir assim, como se eu fosse um super menino. E daí em diante eu consegui estudar em paz. E ninguém mais mexeu comigo. Então, resumindo para vocês, esse foi meu primeiro dia de aula. Se eu não tivesse contado para ninguém, eu estaria sofrendo até a segunda, terceira série, quem sabe? Ninguém, não sei o que te falar. Mas consegui vencer meu medo. Fui ajudado. E para quem não tem ninguém para ajudar, para aquela pessoa que sofre calado, para aquele seu filho, sua filha que está sofrendo e não sabe, e você não sabe, sempre converse com seu filho, sua filha. Veja se eles estão com medo de ir na escola, por que eles estão com medo de ir na escola. Pergunte para eles: como foi seu dia de aula, filho? Veja se eles não têm marcas de socos, de alguma coisa. Não estou botando medo em vocês. Só estou falando que pode acontecer alguma coisa e você não saiba o que está acontecendo com seu filho. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Me chamo Marcos Paulo, tenho 42 anos. Abração.